Qual é o argumento central desse ato em defesa do ex-presidente Lula, que será realizado na semana que vem aqui em Porto Alegre, ex-ministro? Bom, nós não estamos previamente coordenados, cada um vai falar pelo seu ângulo, imagino eu. Eu fui ministro das Relações Exteriores, ministro da Defesa, vejo tudo do ponto de vista internacional, como as coisas estão acontecendo. Praticamente atuei bastante nesse manifesto eleição sem Lula é fraude. Eu vou dar a minha opinião muito assim claramente, digamos, para vocês agora. Eu não sou jurista, agora eu li inúmeros pareceres de juristas extremamente críticos, e estou lendo agora que saiu um livro também com análise lógica da sentença, com sofismas, enfim, erros de falácias, erros de dedução, inclusive. Ontem mesmo teve um ato aqui, um advogado falou, apresentando, por exemplo, argumentos assim, até, digamos, semânticos, né? Quando o juiz se refere, por exemplo, a proprietário de fato. Essa é uma figura que não existe no direito. Proprietário, eu estudei um pouquinho de direito civil para ser diplomata, não muito, mas sei que proprietário é quem tem um apartamento registrado no registro de imóveis, né? E ele poderia não ser proprietário, mas, digamos, se beneficiar de um aluguel ou usar, né, de alguma maneira, mas nada disso aconteceu. Quer dizer, a única relação entre o presidente Lula e o suposto objeto do crime é uma visita. É uma coisa absurda. Essa é uma das muitas outras coisas, né, do que eu vejo, mas eu não vou fazer análise jurídica. O que eu acho é o seguinte: num assunto dessa importância, que envolve a pessoa que é considerada o maior presidente da história do Brasil, pela maioria do povo brasileiro, você não pode, eu acho que você não poderia, digamos, privar o povo brasileiro de fazer esse julgamento, porque inclusive vai ter os debates, vai ter tempo dos candidatos que foram contra o Lula relerem todas as sentenças que foram feitas contra eles, ou essa sentença em particular, que é a única que na realidade passou em primeira instância. Então, eu acho que tem que deixar o povo brasileiro escolher. Então, quando nós escolhemos esse título para o manifesto, que já tem quase 200 mil assinaturas, inclusive grandes figuras como Noam Chomsky, muitos juristas argentinos famosos, juristas portugueses, do mundo inteiro, né? E não só juristas, mas pessoas que vêm pelo ângulo político, artistas, cineastas como os Costa Gavras, que denunciou ditaduras em outros países. Enfim, é um número impressionante de pessoas, e chegando perto, tem 185 mil mais ou menos, nesse momento. Então, eu acho que o mínimo que você pode ter é até a humildade. Eu acho que eu tenho esperança que tenha uma luz no tribunal, porque eu confio na justiça brasileira. Eu sou do tempo em que eu vi o Supremo brasileiro ser cercado pelos tanques, porque ele não se curvava diante dos poderosos. Os poderosos hoje não são necessariamente os que estão com a Força Armada, mas é a grande mídia, o poder econômico, essa coisa toda. Então acho que tinham que ter a humildade de deixar esse julgamento para o povo brasileiro. Não é uma coisa assim que se eu dissesse, não, que isso no mínimo. Eu acho que na realidade é tudo muito infundado, mas é no mínimo frágil. Então você não pode assumir a responsabilidade de privar o povo brasileiro de escolher aquele que ele considerou o melhor presidente de todos os tempos, com argumentos considerados por muitos como falaciosos. O argumento do Ministério Público Federal, doutor Amorim, é que a corrupção passiva... Eu não sou doutor, não. Não, então, Celso Amorim. Celso Amorim. O argumento do Ministério... se você quiser usar um título. Tá bem. O argumento do Ministério Público Federal é que a corrupção passiva ela se caracteriza quando existe a negociação que poderia resultar no favorecimento e que, no caso específico, a negociação desse apartamento foi abortada quando a Operação Lava Jato veio à tona. Mas que a negociação existiu e há a confirmação do Léo Pinheiro, da OAS, de que, de fato, o apartamento se destinava ao ex-presidente. Na sua interpretação... É um depoimento, uma delação de alguém que está querendo encontrar um benefício. Eu não sou jurista, volto a dizer, mas a delação é apenas um ponto de partida. Ela não pode ser um ponto de chegada. Ela tem que conduzir o Ministério Público ou o juiz. No Brasil tem essa anomalia do juiz de instrução ser o mesmo que julga. Mas, digamos, ela tem que conduzir
os julgadores ou os acusadores a uma prova. Sem prova, não é possível condenar ninguém no direito criminal. Muito menos uma pessoa que tem esse grau de estima pelo povo brasileiro, pelo mundo. Acompanhei o Lula pelo mundo. Né? Eu vejo, digamos assim, as pessoas perplexas com o que está acontecendo e o mundo está de olho no Brasil. O mundo está vendo o que está acontecendo. Por que o presidente americano não vem aqui? Por que o presidente da França não vem aqui? Por que o Papa não quer vir aqui? Porque ninguém vê legitimidade no governo atual por tudo o que aconteceu. E, com certeza, uma condenação do presidente Lula que o impeça de ser candidato vai agravar essa nulidade a que o Brasil chegou nas relações internacionais. Mas esse argumento não serviria também para outros réus de que a justiça deveria ser diferente para quem tem popularidade de quem não tem? Eu não estou dizendo que a justiça tem que ser diferente. O que eu estou dizendo é o seguinte: primeiro, os outros réus não estão sendo julgados agora. Eu não estou discutindo o que não está acontecendo. O que se está discutindo é o seguinte: há um julgamento de um ex-presidente com provas, sem provas, não é, com acusações, ilações, como dizem assim, se você fosse pensar, digamos, em outra coisa, é um crime sem cadáver, porque o apartamento não existe, o apartamento acabou de ser penhorado aqui para pagar dívidas da OAS, então ela nunca foi. Gente, ninguém pode ser... Primeiro que eu acho que o presidente Lula nunca teve a intenção de adquirir esse apartamento. Mas vamos supor que tivesse. Ninguém pode ser condenado por intenção, não fez, não comprou, não teve nada. Ninguém estabeleceu nenhum vínculo causal. Também não houve definição de que vantagens as empresas obtiveram. Então, quer dizer, não há nada. Não há nem a causa, nem o efeito. Então, não há nada. Eu acho, a minha opinião é essa, tendo lido pareceres de vários jurídicos. Agora, como eu disse, acaba de sair um livro sobre o aspecto lógico, porque a sentença é cheia de falhas de lógica, de falácias, de argumentos que não são apropriados, circulares, etc. Como alguns que eu tenho ouvido várias vezes, por exemplo, dizer que a pessoa é proprietária de fato. Isso não existe. Tá. O senhor citou um dado interessante aí e chamou muita atenção também, o fato de o presidente ter viajado muito para o exterior. Isso foi bom, inclusive, na administração dele. Essa relação do presidente com a OAS... E a OAS fora do... Eu acompanhei o presidente, eu não posso dizer que em todas, mas acompanhei o presidente em 95% das viagens ao exterior. O presidente, quando havia empresas brasileiras a serem defendidas, ele defendia as empresas indiferentemente, como aliás é obrigação, como faz o rei da Espanha, como faz o rei da Suécia, como faz o presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, eu nunca vi o presidente defender nenhum negócio que não fosse correto. Agora, nós estamos sendo vítimas, inclusive no Brasil, não é só o presidente não, o povo brasileiro vai sofrer muito com isso, porque essas empresas todas exportavam serviços, era digamos assim, o futuro do comércio mundial, todo mundo diz, está na questão dos serviços. O Brasil é muito forte no serviço de engenharia e agora está fora de tudo, porque foi tudo criminalizado. Mas essas empresas admitiram, né, ministro? Não tem havido erro. Ministro, essas empresas admitiram irregularidades, né? Hein? A OAS, a Odebrecht... Eu não estou dizendo que não houve, mas nós não somos fiscais, entendeu? Nem faz isso. Quando essas coisas se descobrem, como por exemplo a Volkswagen agora descobriram há pouco tempo que havia falsificação do software sobre meio ambiente. Então o que fazem? Fazem o julgamento, a pessoa lá responsável foi provavelmente, nem sei, mas deve ter sido demitida, condenada, sei lá o quê, mas eu não vejo a justiça alemã, né, nem o Ministério Público alemão, nem a imprensa alemã, todo dia falar mal da Volkswagen, para destruir a presença da Volkswagen no mundo. Né? Isso é o que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, o nosso petróleo está sendo... A nossa indústria petrolífera foi muito atingida, agora a energia nuclear, a Embraer, as empresas de engenharia. Olha, é preciso ser muito inocente para não ver que isso faz parte de uma grande articulação. Não precisa acreditar em teoria conspiratória. É como dizia o Milor Fernandes, o fato, na época da ditadura militar, o fato de eu ser paranoico não quer dizer que eu não esteja sendo perseguido. Tá certo. Ex-ministro Celso Amorim, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã e uma boa estada em Porto Alegre na semana que vem. Tá bom, obrigado.